Olá, eu sou Kleber Nóbrega, autor do livro Falando de Serviços, publicado pela editora Atlas, e nós estamos ocupando aqui esse espaço na TV Web Atlas para conversar um pouco sobre a proposta e o conteúdo desta obra. Em primeiro lugar, nós vamos falar um pouco sobre o título do livro. O título tem a palavra falando e serviços. Então, falando, a intenção é de mostrar exatamente que o texto do livro não é um texto escrito de maneira usual. Ele simula falas, são 7 personagens que participam de uma oficina fictícia e que vão dialogando com o instrutor sobre serviços. A segunda palavra, e serviços é um tema de importância crescente. A participação dos serviços no PIB e na ocupação de mão de obra dos países de maneira geral vem crescendo no mundo inteiro. E um terceiro aspecto é de que somos todos nós somos prestadores de serviço, mesmo as pessoas que trabalham em indústria. Embora a empresa como um todo seja uma indústria fabricante de produtos, mas eles estão ali prestando serviço, seja a pessoa da manutenção, do equipamento, seja a pessoa de compras, seja a pessoa de RH, o setor de vigilância ou o setor de transporte. Com exceção das pessoas que trabalham na linha de produção e que, portanto, operam uma máquina e estão transformando materiais em produto acabado, esses sim são produtores, o restante é prestador de serviço. O subtítulo, que traz um guia para compreender e melhorar os serviços, chama a atenção de que, para melhorar alguma coisa, a gente precisa primeiro conhecer. E um conceito extremamente importante que o livro traz é o conceito de servir, chamando a atenção de que, se serviço é um processo, serviço também é um produto. Mas a gente, quando está prestando um serviço, precisa ter em mente de que toda atividade que a gente executa é para prestar, para proporcionar um benefício a alguém. Então, se nesse momento eu estou executando a atividade de apresentar um livro e você que está me assistindo não consegue perceber o benefício de conhecer um pouco do livro ou de aprender um pouco sobre isso, não está havendo serviço. Então, a base da melhoria do serviço é em compreender o serviço para que a partir daí a gente possa melhorá-lo. Conhecendo e entendendo o título do livro, a gente pode falar um pouco sobre as seções do livro. E o livro está estruturado em 8 seções que eu chamo também de os equívocos. São as curiosidades, são as inquietudes que normalmente nós prestadores ou gestores de serviços temos. O primeiro deles é de que achar que serviço não tem valor. Um dos personagens, ele começa a oficina exatamente procurando responder essa questão e ele vai encontrando na oficina e, portanto, na leitura do livro, conceitos e ferramentas de como a gente pode identificar o valor de um serviço. O segundo personagem tem um equívoco, que é de achar que o importante é fazer tudo para todo mundo. No momento em que ele vai se aprofundando sobre estratégia de serviço, ele vai descobrindo que existem maneiras melhores de prestar um serviço sem fazer tudo para todo mundo. O terceiro personagem tem um equívoco de achar que não existem serviços e como é que a gente não consegue identificar os serviços. Ela vai encontrando também ferramentas práticas de como a gente pode identificar os serviços que uma indústria presta para poder melhor atender o seu cliente. O quarto equívoco do quarto personagem é de achar que para melhorar a qualidade de um serviço basta investir em atendimento. Ele vai descobrindo que existem outras coisas, atendimento é apenas uma parte do serviço e existem outros aspectos a serem incluídos nessa melhoria da qualidade do serviço. O quinto equívoco é de achar que serviço não precisa de planejamento. Serviço é algo que você vai acontecendo, né? E isso não é verdade. Existem técnicas de como identificar e planejar um serviço para que você possa resolver o sexto equívoco, achar que o serviço não precisa de projeto. Ora, é claro que a complexidade de um serviço novo não é a mesma que uma grande obra de construção civil, mas o serviço precisa ser projetado. Mas o sétimo equívoco e penúltimo chama a atenção de que algumas vezes algumas pessoas acham que em serviços pessoas são tudo. E não é, isso não é. Num serviço de atendimento de recepção de um hospital, pessoas são importantes, mas, por exemplo, quando eu estou consumindo um serviço, usando um serviço de um caixa eletrônico, não existe pessoas. E o último equívoco, também muito frequente, é quando se acha que não dá para avaliar serviço, não é possível, porque o serviço é intangível, não tem como medir, como avaliar. O livro mostra princípios e principalmente ferramentas de como a gente pode avaliar bem um serviço.
Eu costumo chamar a atenção que encontrar o diferencial de um serviço é extremamente importante, e diferencial é aquilo que diferencia. Vocês poderão ter oportunidade de aprofundar esse assunto no segundo vídeo, mas agora eu quero mostrar quais são os diferenciais desse livro. O primeiro diferencial é o texto, que tem uma linguagem acessível, simplificada. Embora ele tenha sido escrito com rigor científico, o texto não tem aquela preocupação das citações e das notificações. É uma maneira bem mais envolvente, né, de tornar mais inteligível, né, a compreensão do texto. Ele é estimulante, envolvente e provocativo, porque através dos diálogos dos participantes vai havendo contestações, vai havendo o acordo, o desacordo, de maneira que a gente acaba então envolvendo o próprio leitor do livro na medida em que ele acaba se identificando com algum ou alguns dos personagens. O texto é romanceado pela própria natureza, como ele foi concebido, através de diálogo das pessoas, e ele tem alguns elementos musicais que a gente utilizou para dar um pouquinho mais de envolvimento na leitura do livro. Eu vou pedir que você assista no segundo vídeo um trecho disso aí para ver o que a gente está chamando de texto musical. Por final, o texto, por fazer uso de personagens, ele é dialogado, o que permite então exatamente o contraponto, né, entre um participante e o instrutor que está conduzindo aquela oficina. Outro aspecto que caracteriza de forma muito específica este livro é que ele está estruturado em 61 capítulos, exatamente para proporcionar uma leitura ágil, facilitada, progressiva. E veja bem, desses 61 capítulos, 48 têm até 4 páginas, o que faz com que a leitura possa ser feita de maneira mais ágil. 9 capítulos têm entre 5 e 6 páginas, e apenas 4 capítulos têm de 7 a 9 páginas. Então nós nos preocupamos em fazer com que o livro desse a noção para o leitor de uma agilidade e de alcance de resultado progressivo com a estruturação em capítulos curtos, né, e facilitados. Alguns outros aspectos que caracterizam também o livro de forma diferenciada é que, embora ele tenha uma fundamentação científica, o texto ele foi traduzido para uma compreensão mais comum, sobretudo de pessoas que não têm o hábito de fazer uma leitura mais aprofundada, né, com rigor científico. O livro ele pretende ser também uma espécie de manual para gestores e prestadores de serviço, de maneira que ele contém 34 exercícios práticos, eu costumo dizer 34 exercícios práticos, pragmáticos e simpáticos, de forma que o gestor de uma empresa possa efetivamente tirar proveito e usar aquilo para melhorar o serviço na organização que ele trabalha. Por fim, o livro tem também os capítulos, há uma indicação, existem indicações de leitura de que quais capítulos são mais aprofundados, quais capítulos são mais utilizados para o gestor, quais capítulos são mais direcionados para a pessoa que quer saber o que fazer e como fazer numa organização. Como todo e qualquer livro, o público-alvo do livro é qualquer pessoa que queira melhorar o seu conhecimento sobre serviços para que possa melhorar o serviço na sua organização. Mas ele de certa maneira, privilegia os gestores de serviços e os profissionais de serviços, aquelas pessoas que atuam no dia a dia como prestador de serviço e que quer encontrar algumas ferramentas de como melhorar o seu serviço. Depois, o livro se presta também para os estudantes. Como eu disse, ele é um livro com fundamentação acadêmica e teórica, então qualquer estudante de administração ou de gestão de serviços, que em qualquer área do conhecimento humano, pode se utilizar do livro também. Os professores e pesquisadores também terão um instrumento valioso de apoio à disseminação do conhecimento de serviços e um aprofundamento maior, né, na medida em que ele traz conceitos e técnicas para fazer a gestão de serviço. Para finalizar, eu gostaria de concluir fazendo um convite a você para que, além do livro, além de fazer a leitura do livro, e ele está disponível, né, na editora Atlas e em outras livrarias, você possa também visitar o nosso blog, www.klebernobrega.com.br, onde a gente traz um pouco, né, de conceitos e ferramentas práticas sobre gestão de serviços, a página do livro no Facebook, facebook.com/falando de servicos, né?
E, por fim, um outro produto, né, também relacionado à disseminação de conhecimento, que é o www.leiturasconectivas.com.br. Muito obrigado e boa leitura.